Bem-vindo a mais um Caso Clínico Comentado, nosso encontro semanal para discutir um caso clínico completo, um caso com anamnese, com exame físico, com exame complementar, para você treinar o seu raciocínio diagnóstico. Hoje o nosso caso é de uma professora com falta de ar. A história dessa professora, ela tem 26 anos, ela consultou o seu clínico geral porque ela estava com uma tosse persistente. Na verdade, o que ela queria mesmo era uma receita de antibióticos, porque ela tinha usado alguns dias de amoxicilina e não tinha tido nenhum tipo de melhora. A tosse tem incomodado essa paciente há 3 meses, desde que ela mudou para uma escola nova. A tosse agora está atrapalhando o sono dela e deixando ela muito cansada durante o dia. Ela é uma professora de educação infantil, então ela precisa fazer brincadeiras com as crianças, frequentar o parquinho e às vezes até correr junto com as crianças. E quando ela faz isso, a tosse incomoda bastante. Nos antecedentes pessoais, ela fez uma apendicectomia há 3 anos, ela fez uma tonsilectomia quando era criança, ela tinha episódios de bronquite, que se manifestaram dos 3 aos 6 anos de idade. Ela nunca fumou, ela não toma nenhum medicamento de uso contínuo, a não ser o anticoncepcional oral. De histórico familiar, ela tem os pais vivos com boa saúde e ela tem 2 irmãos, sendo que um deles tem febre do feno. Só para a gente lembrar, febre do feno não é um termo que nós usamos com muita frequência aqui no Brasil, mas ela é um tipo de alergia que acontece principalmente na primavera, nos países temperados, e é devido à presença de pólen na atmosfera. Aqui no Brasil, ela é um quadro que deve ser considerado em alguns estados do sul, que tem um clima mais parecido com o de países temperados. No exame físico, ela estava em bom estado geral, não tinha nada no exame físico geral que chamasse a atenção. A frequência respiratória era de 18 por minuto e a ausculta do tórax mostrou um tórax limpo, não tinha nenhuma anormalidade nos ruídos pulmonares. E também não tinha nenhuma anormalidade no exame do nariz, da faringe, do sistema cardiovascular ou do sistema nervoso. Então, por enquanto, estamos diante de uma pessoa jovem, uma mulher jovem, que tem uma tosse persistente. Essa tosse vem atrapalhando nas atividades da vida diária e nas atividades profissionais, que não tem grandes achados nos antecedentes pessoais, mas que tem uma história de bronquite na infância e um histórico familiar, um dos irmãos com um histórico alérgico. Foi feita uma radiografia do tórax e ela foi normal. Foi feita também uma espirometria e foi pedido para ela registrar o peak flow em casa com 3 leituras todas as manhãs e todas as noites durante 2 semanas. A espirometria não fechou os critérios diagnósticos para asma, mas era altamente suspeito. O que mostrou mais fortemente um padrão de asma foram os registros do peak flow, em que houve uma variação de aproximadamente 15% quando comparado o período diurno e noturno. Nessa paciente, o histórico que ela contava de bronquite provavelmente na infância já era asma. A história familiar de uma condição atópica, que é a febre do feno em um dos irmãos, e o desencadeamento da tosse com o exercício ou com a exposição ao frio, também sugerem a hiperresponsividade brônquica, que é típica da asma. Pacientes com tosse persistente crônica sem uma causa definida devem fazer a radiografia do tórax. Em cerca de 20%, a tosse está relacionada com refluxo gastroesofágico. Um pequeno número de casos vai ser causado por outros problemas, como corpos estranhos, adenoma brônquico, sarcoidose ou alveolite fibrosante. Nessa paciente, o diagnóstico de asma foi confirmado por um teste de exercício associado a uma queda de 25% no pico de fluxo, após a conclusão de 6 minutos de exercício vigoroso. Vejam que esse caso, concluído como um diagnóstico de asma, não veio com aquela história típica de sibilos, mas é importante a gente fazer a presunção diagnóstica em uma tosse persistente em um paciente jovem. Por isso, nós vamos fazer uma rápida revisão sobre a fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da asma. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. A inflamação crônica está associada à hiperresponsividade das vias aéreas, que leva a episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão torácica e tosse, particularmente à noite ou no início da manhã. Esses episódios são a consequência da obstrução do fluxo aéreo intrapulmonar, que é reversível espontaneamente ou com tratamento.
A doença tem componentes genéticos e ambientais. Estima-se que no mundo existam 300 milhões de indivíduos que são afetados pela asma. A prevalência é variável nos diferentes países, com taxas que variam de 1 a 18%. Aqui no Brasil, se a gente considerar uma prevalência global de 10%, nós estimamos que existam 20 milhões de pacientes asmáticos. A doença afeta pessoas de todas as raças e idades, com a prevalência maior no sexo masculino antes da puberdade. Então, sintomas são a dispneia, a tosse crônica, a sibilância, a sensação de aperto no peito, um desconforto no tórax. As manifestações que vão fazer a gente pensar mais fortemente num diagnóstico de asma são a variabilidade dos sintomas e o desencadeamento desses sintomas por irritantes específicos, como fumaça, cheiros fortes ou o exercício físico, ou ainda por ácaros e fungos. É importante lembrar que a asma de início recente em adultos pode ser relacionada a exposições no ambiente de trabalho. O exame físico do asmático normalmente é inespecífico. A presença de sibilos ela é indicativa de obstrução do fluxo aéreo, mas ela pode não acontecer em todos os pacientes, como é o caso da nossa professora aqui no caso de hoje. E quais exames complementares podem nos ajudar nessa investigação diagnóstica? A espirometria é o exame complementar mais importante para o diagnóstico da asma. Na asma, a gente vai observar uma redução da relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada para um valor menor do que 0,7. Espera-se uma resposta do volume expiratório forçado no primeiro segundo após a administração do broncodilatador maior do que 200 ml e 12% do valor prévio à administração. Em alguns pacientes com sintomas típicos de asma, a espirometria pode ser normal e não apresentar uma resposta significativa ao broncodilatador. Nesses casos, deve-se demonstrar a hiperresponsividade brônquica por meio da inalação de substância bronquioconstritora, por exemplo, a metacolina, o carbacol ou a histamina, ou pela realização do teste de broncoprovocação por exercício. Esse exame é muito importante e pode auxiliar no diagnóstico de asma em pacientes com tosse ou dispneia com espirometria normal, que foi o caso da nossa paciente. As medidas seriadas de pico de fluxo expiratório é uma forma simples, porém pouco acurada para se diagnosticar a limitação do fluxo aéreo. Isso acontece porque o peak flow avalia as grandes vias aéreas, depende do esforço de quem executa a manobra e produz medidas de má qualidade, e os seus valores acabam variando muito em diversos aparelhos. Nós pedimos que o paciente faça medidas de manhã e à noite durante 2 semanas. E a diferença entre os valores da manhã e os valores da noite é dividida pelo maior valor, que é expressa em um percentual. As variações maiores do que 20% são consideradas positivas. Em relação ao histórico de atopia, existe uma forte associação entre a asma e a alergia. A avaliação da atopia, ela precisa de uma anamnese cuidadosa e a confirmação da sensibilização alérgica por meio de testes cutâneos. Esses testes têm um papel mais importante no manejo da doença do que no diagnóstico. Atualmente, a gente sabe que as respostas imunomediadas, em particular aquelas que envolvem os mecanismos dependentes da imunoglobulina E, elas são integralmente ligadas ao desenvolvimento da inflamação nas vias aéreas e, consequentemente, ao início, a persistência e a gravidade da asma. No Brasil, os aeroalérgenos mais frequentes são os ácaros, os fungos e os pólens, assim como os antígenos de cães e gatos e baratas. Os testes podem identificar gatilhos que devem ser eliminados, a fim de facilitar o controle da asma. A confirmação do diagnóstico é feita pela espirometria, evidenciando a limitação do fluxo aéreo e demonstrando a significativa reversibilidade após a inalação do broncodilatador. Algumas doenças têm uma manifestação clínica semelhante à asma e devem ser sempre consideradas no diagnóstico diferencial. Existem algumas comorbidades, como a doença do refluxo gastroesofágico, a rinite alérgica e as rinossinusites em geral, que, quando associadas à asma, são causas possíveis de falta de controle. Quais doenças nós devemos considerar no diagnóstico diferencial? A doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, disfunção das pregas vocais, fibrose cística, bronquiolite obliterante, aspergilose bronquiopulmonar e a síndrome de Churg-Strauss.
O objetivo do tratamento da asma é atingir um controle clínico. Os medicamentos utilizados tradicionalmente eram divididos em broncodilatadores e anti-inflamatórios, mas atualmente são classificados como medicações de resgate ou de controle de longo prazo, de acordo com seu papel no manejo da doença. Medicações de controle são aquelas utilizadas diariamente, por um longo período, com o objetivo de manter a asma controlada. Entre elas, a gente pode citar os corticosteroides inalatórios e sistêmicos, os antagonistas dos leucotrienos, os beta-2 agonistas de longa duração, em combinação com corticosteroide inalatório e anti-IgE. As medicações de resgate são aquelas utilizadas de acordo com a necessidade do paciente e têm o objetivo de aliviar os sintomas, pois elas agem revertendo rapidamente a bronquioconstrição. Existem várias associações no mercado de corticosteroides inalatórios e beta-2 agonistas de longa duração. E o tratamento vai ser ajustado de acordo com o controle da doença. Durante as descompensações, além do tratamento com a medicação inalatória, é necessário fazer cursos curtos de corticosteroide via oral. A asma tem um impacto significativo na vida dos pacientes, da família e da sociedade. Embora não haja uma cura para a doença, o manejo adequado geralmente resulta em controle. Uma minoria dos pacientes não atinge um controle apesar da otimização do tratamento, sendo esses casos chamados de asma de difícil controle. Recomendações durante a consulta de um paciente asmático. Avalie como que está o controle desse paciente. Avalie os possíveis fatores associados a um controle ruim, por exemplo, rinocinusite, doença do refluxo gastroesofágico, o uso incorreto dos dispositivos inalatórios, uma má aderência ao tratamento ou uma exposição ambiental ou ocupacional. Ajuste o tratamento de acordo com o nível de controle e, quando necessário, monitore a função pulmonar com espirometria. Esse foi o nosso caso clínico comentado número 3. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Faça esse conteúdo chegar a mais pessoas. E eu espero você no próximo episódio.